Olá pessoal, agora eu estou aqui para dar a segunda aula desse curso que vai falar um pouco mais sobre a parte teórica do Rust. Então aqui a gente já vai dar uma olhadinha em código, e principalmente a gente vai entrar em conceitos que são muito importantes, conceitos que são basicamente os pilares de Rust. E bom, do que eu estou falando? Que conceitos são esses? Bom, os dois conceitos que eu vou passar aqui são Memory Safety e Zero Cost Abstractions. No final, eu vou passar por alguns exemplos de aplicações desses pilares, desses conceitos de Rust, e eu espero que vocês já comecem a se habituar um pouco com a sintaxe. Eu vou mostrar códigos aqui que são completamente legíveis, são completamente entendíveis e que já estão em Rust para nós irmos acostumando vocês com essa sintaxe que é um pouquinho diferente do que a gente tem em outras linguagens. Então vamos lá. Bom, eu acho que o primeiro tópico é que eu falei diversas vezes, tanto na aula passada, e vocês vão ver que eu falei, vou falar aqui novamente. Então, o porquê que é de fato tão importante a gente falar sobre Memory Safety? Então, o principal ponto é que em linguagens como o C e o C++, é muito comum lidar com ponteiros, com alocações dinâmicas, offsets para manipular diretamente a memória. Só que isso oferece na realidade uma grande flexibilidade, mas abre justamente uma margem de erro que o próprio desenvolvedor consegue colocar bugs no código com uma facilidade até grande, para que ocorram alguns seguintes problemas. Então, buffer overflows, que basicamente seria escrever dados além de um limite de array, comprometendo regiões de memórias vizinhas, dangling pointers, ou de uma tradução direta, tipo ponteiros soltos, que é desalocar a memória e ainda manter algum ponteiro apontando para ela. Use after free, que basicamente seria acessar uma memória, uma área de memória que ela já foi liberada, causando justamente comportamentos indefinidos. Data rates também é um outro caso bastante comum. Eu já expliquei na aula passada, mas isso ocorre principalmente em cenários multithread, cenários concorrentes. Então, acessar e modificar a mesma área de memória sem um controle adequado. E, bom, a forma com que o Rust lida com isso, ela é bastante simples. Em Rust, o computador, através do borrow checker, ele garante que, na realidade, antes de a aplicação executar, ou seja, em tempo de compilação, esses problemas não aconteçam. Então, assim, muitos erros críticos eles são encontrados antes de o programa rodar, e isso é de uma valia bastante grande, porque, novamente, eu vou ter que repetir mais uma vez, a aplicação ela se torna muito previsível e o desempenho dela aumenta pelo fato de não haver uma verificação de alocação e desalocação de memória durante a execução, durante o runtime. Bom, só para fazer uma analogia, então, né? Em TypeScript, por exemplo, eu imagino que boa parte aqui de quem está assistindo já tem alguma experiência com JavaScript ou TypeScript, uma linguagem mais simples. O array, o objeto, você não se preocupa onde que o array, o objeto está na memória. O próprio motor então, do JavaScript, ele aloca e desaloca para você por meio de um garbage collector. Já no Rust, não há esse garbage collector, como eu já mencionei na aula passada. E então, ao invés disso, o compilador faz a verificação para certificar de que ninguém está usando a memória de forma insegura. E, assim, isso pode parecer um pouco complicado, mas
a princípio, pode ser um pouco complicado a princípio, mas evita com que o seu programa quebre por razões misteriosas. Então, em Rust, esse trabalho de perceber fica embutido nas regras de compilação, entende? Então, o ownership, o borrowing, que são essas features que eu vou explicar mais pra frente, elas justamente garantem que todo o flow de código, realmente todo o programa, ele não tem essas brechas para que memory leaks e todos esses outros problemas aconteçam. E sem precisar de um garbage collector rodando em runtime. E bom, o primeiro conceito, né, como eu já mencionei, é o ownership, que é um dos pilares centrais, eu diria assim, do Rust. Então, a lógica ela é bem simples, né? Então, cada valor em Rust tem um dono, ok? Então, quando esse dono sai de escopo, a memória é liberada. E daí, depois, para você transferir o ownership de uma variável para outra, a variável original ela se torna inválida. Então, vamos lá, vamos para o código aqui e vamos tentar entender o que está acontecendo. Então, nesse caso aqui, eu estou inicializando uma string, que é basicamente uma string chamada com que tem olá. Essa sintaxe aqui é só realmente para criar uma string e para que ela tenha um comportamento específico, mas isso a gente vai entrar em detalhes nas aulas online, nas aulas ao vivo. Mas basicamente eu estou botando aqui para S1 uma string. E depois eu venho aqui e eu passo o ownership para S2. Depois disso aqui, ou seja, se eu quiser usar S1, eu não vou poder. Por que eu não vou poder? Bom, porque quando eu passo a referência para uma outra variável, então eu dou esse valor para essa referência para outra variável, ela simplesmente essa referência de S1 ela não existe mais. E, bom, isso é uma forma que o Rust encontrou de garantir que realmente não seja alocada mais memória do que, de fato, seria necessário. E um ponto que é também importante, que faz referência a esse segundo aqui, que quando sai de escopo a memória é liberada, é que essas duas variáveis que eu instanciei aqui, a partir do momento que eu sair desses curly brackets aqui, ou seja, dessas chaves, essas duas variáveis vão ser limpas na memória. E isso é um conceito muito importante, porque é a definição de escopo que a gente tem no Rust. Então, o que seria um escopo? O escopo seria, por exemplo, uma função. Então, a gente vai poder instanciar uma função, deixar todo o código que vai ser executado dentro desses curly brackets, e digamos que isso seria, de fato, um escopo, e tudo que tu inicializa ali vai ser também tirado da memória nesse mesmo escopo, depois que tudo for executado. E aqui um ponto importante, uma explicação um pouquinho mais com uma analogia, assim, né? Então, imagine que cada variável é uma casa. Cada casa só pode ter um dono oficial, em tese ali, né? Tipo, imagina que você só pode ter na escritura ali uma pessoa. Mas vamos abstrair essa questão de uma casa ter uma escritura para fazer uma analogia mais simples. Vamos supor que uma casa ela só pode ter uma chave de acesso a ela. Então vamos lá, você é dono de uma casa, você tem a chave da casa. O que te faz dono dessa casa é ter a chave dessa casa. Se você entregar a sua chave, ou seja, o seu ownership, para outra pessoa, que nem nós estamos fazendo aqui em let S1 para S2, ela vai virar dona dessa casa. Você não vai poder mais entrar na sua casa, porque ela não é mais sua, ela é da pessoa que você deu a chave. Quando a pessoa sai de cena,
Ou seja, quando eu que sou dono dessa casa e você que é dono, que virou, era o primeiro, que eu que era o primeiro dono da casa e você que era o segundo dono da casa, quando nós morremos e não deixamos para ninguém essa chave, ah, essa casa pode ser demolida, porque a chave vai pro caixão com a gente, e então ninguém vai ser mais dono dessa casa. Então, quando, digamos, a pessoa sai de cena, ou a variável sai de cena, porque o escopo finaliza, a memória é liberada, ou seja, a casa é fechada, ou a casa é demolida. Uma comparação com o TypeScript, em TypeScript você replica várias vezes, livremente, e você pode, sabe, S1 é igual a S2, depois S3 é igual a S1, tranquilamente pode ir fazendo isso, e, uh, e o próprio Garbage Collector ele se preocupa com isso depois. Então, ele tá sempre preocupado em quem ainda está usando esse array, quem ainda está usando esse objeto. Então, no Rust não há esse processo de varredura posterior. Então, o compilador, ele sabe exatamente quem é o dono e quando o dono sair de cena. E isso é uma forma com que garante que, justamente, não ocorra aqueles erros que eu mencionei no slide passado. Aqui é um outro conceito que é bastante importante, que é o de borrowing. Então, aqui existem dois possíveis casos: o empréstimo imutável e o empréstimo mutável. Empréstimo mutável. Então, nesse caso, há vários observadores que podem acessar sem modificar essa variável que você emprestou. Então, vamos lá. Imagina que você tem eu vou passar para a explicação primeiro, para o exemplo primeiro. Imagina que você tem uma chave, no mesmo exemplo, né? Você tem a chave da sua casa. Só que você vai viajar, correto? Você tem um gato e esse gato ele precisa ser alimentado. Você vai fazer uma viagem longa e você precisa que alguém vá lá na sua casa e dê comida para o seu gato. Bom, imagina que você empresta a chave para o seu vizinho ou para um amigo seu. Ele chega na sua casa e ele se depara com a sua mobília, com a forma com que a arquitetura da sua casa tá, e ele não gosta. Ele acha que tá feio, que tá mal organizado ou algo do tipo. Bom, vocês teriam que concordar comigo que seria de uma grandíssima falta de respeito se ele simplesmente chegasse na sua casa, né, e simplesmente começasse a, enfim, mudar os móveis de lugares. Então ele foi lá, ele ainda não deu comida pro gato e ele começou a mexer na tua casa. Isso não é interessante, né? Não é uma coisa que seria respeitosa, no mínimo. E agora você imagina que você empresta a sua chave para uma construtora, uma empresa que faz reformas em casa. Bom, seria muito estranho se você chegasse na sua casa depois do período de reforma, que você deu a chave da sua casa para eles, e você visse que não tinha nada mudado lá, correto? Então, é esperado que a construtora ela vai lá, ela vai fazer uma reforma na sua casa. Então, você deu a chave para ela e você espera, é tranquilo para você que alguma mudança ocorra nessa sua casa, nessa organização, na mobília ou algo do tipo. Só que um outro ponto é que, imagina que você pega a sua chave, você faz uma cópia dela e você dá para uma construtora e depois você dá para uma outra construtora. E você fala, podem ir lá e vocês duas podem fazer a reforma. Se ajeitem lá, dá um jeito, vocês duas vão ter que trabalhar juntas. Bom, isso não parece certo, né? Imaginem, se for duas empresas assim que de arquitetura ainda, que são concorrentes, provavelmente que não vai dar legal. Então, aqui, esse que eu acabei de falar é um exemplo de um empréstimo mutável, que ele só pode existir uma vez, justamente para prevenir que vá duas construtoras
e as duas construtoras elas comecem a trabalhar na mesma coisa. Elas queiram trabalhar na mesma região. E que basicamente, se você for assim, tirar totalmente do exemplo, seriam dois processos quererem escrever ao mesmo tempo na memória. Então, para evitar com que isso ocorra, o empréstimo mutável ele só pode existir por uma vez, para prevenir que os conflitos de escrita ocorram. E, como eu já mencionei, no empréstimo imutável é como se fosse você emprestando a chave para o seu vizinho para ele ir lá conseguir cuidar do seu gato, mas não seria de bom tom se ele fosse lá e simplesmente alterasse a mobília da sua casa. Assim como você pode dar uma chave, por exemplo, para sua namorada, para ela ir lá e fazer, dar a comida para o seu gato. Só que não seria de bom tom se a sua casa fosse alterada. Assim como esses vários observadores, esses vários detentores de chave, eles não podem modificar nada da sua casa, eles não podem modificar nada da memória. Uma comparação, novamente, com o TypeScript é que o TypeScript em vários lugares, novamente, podem ler simultaneamente um objeto. E esse fato faz com que surjam diversos bugs de estado. Então, em Rust, essas regras de um empréstimo mutável por vez, ou vários empréstimos ou imutáveis, protegem justamente seu programa de conflitos sem que você vá precisar de fato de um garbage collector. Então aqui tem um exemplo bastante simples, então vamos lá. No caso, essa função aqui, ela vai imprimir um nome, correto? A gente já viu aqui que, bom, esse símbolo aqui, ele significa justamente o ato de emprestar, o ato do empréstimo. E esse aqui é o empréstimo mutável. Bom, nesse caso aqui, vocês podem ver, eu estou emprestando para essa função aqui de imprime nome, ela está esperando receber um empréstimo, ok? Então, ela não espera receber a variável em si que foi instanciada e que ela, de fato, é a referência original, digamos. Ela está justamente esperando receber um empréstimo. Ou seja, o que iria acontecer aqui? Em main, eu estou pegando o nome, fazendo uma string de Alice, e eu vou imprimir esse nome. Aqui, no caso, como eu especifiquei na minha função aqui que eu quero que essa variável entre como empréstimo, eu tenho que adicionar na frente da minha variável, aqui na hora que eu for passar como parâmetro da minha função, justamente esse nome. E bom, aqui a gente tem um caso interessante, que como eu emprestei, esse escopo aqui, né, como é um empréstimo só, esse escopo aqui ele não vai simplesmente apagar a variável. Ou seja, essa função aqui, essa função de cima, de imprime nome, quando ela for executada, nome vai continuar existindo. E isso, por exemplo, faz com que eu possa simplesmente duplicar esse imprime nome aqui e utilizar novamente. Agora, um caso que não poderia funcionar é o seguinte: se eu não tivesse esse comercial aqui na frente, eu estaria especificando que o parâmetro da minha função aceitaria apenas uma referência, uma variável normal, uma variável que não fosse um empréstimo. E eu chegaria aqui, né, instanciaria novamente, e eu não passaria com esse comercial na frente. Só que como eu estou fazendo dessa forma, o que basicamente está acontecendo é que eu estou dando ownership de nome, eu estou tirando o ownership do escopo principal aqui, que seria main, e eu estou dando para o escopo imprime nome. Então, a partir da execução disso, se você não coloca o e-comercial aqui na frente nem aqui, nome seria apagado da memória logo nessa função aqui. Então, isso é um detalhe bastante importante, é um detalhe que poupa bastante memória, só que vocês podem se deparar com diversos errinhos e diversos erros de borrowing com o passar do tempo aí, que vocês vão começar a codar em Rust.
e provavelmente é por causa disso, porque você já destinou o ownership de uma variável para um outro escopo e esse escopo já mandou essa variável para o BLL. O outro ponto é a questão dos lifetimes, como eu já mencionei aqui. Então, a partir do momento que um escopo é executado, as variáveis são deletadas, as variáveis são apagadas da memória. Então, bom, o compilador, né, ele também rastreia esses lifetimes, esses tempos de vida, né, todas as referências, de todas as variáveis, para garantir que você, justamente, não retorne ponteiros para dados que não existem mais. Então, normalmente, o Rush infere sozinho isso, tá? Ele é capaz de justamente conseguir identificar esses casos. Só que, evidentemente, há alguns casos que são um pouco mais complexos, em que as funções, por exemplo, em funções genéricas e estruturas alinhadas, que a gente precisa declarar especificamente os lifetimes para o compilador para que ele saiba exatamente como que as referências se relacionam. E que isso é uma parte um pouquinho mais deep, mas leia-se que o Rush ele consegue se encarregar disso na maioria dos casos, tá? E por que é importante, né? Por que isso é importante, essa questão dos lifetimes? Em C é muito fácil de você retornar um ponteiro para uma variável local, causando um user after free, né? Então, você tentando usar uma referência, um valor que ele já foi apagado da memória. Em Rust, a checagem que o próprio borrow checker faz impede que esse retorno inseguro impede esse retorno inseguro já logo na compilação. Então, realmente, acaba que isso evita diversos problemas de memória e consiga colocar no teu programa bastante segurança. E, bom, pense, digamos, nos tempos de vida como um período em que a casa está de pé e que a chave ainda está válida. Então, se a casa sumiu, ou seja, a variável ela saiu de escopo, né? Não faz sentido alguém ter a chave. Essa chave não vai abrir nada, correto? Também, se você não tem mais a chave, não faz sentido, né? Você ter uma casa. A casa pode ser demolida, você não vai conseguir mais acessar ela. Então o Rush ele se certifica de que você nunca passe essa chave para fora se a casa já foi demolida ou a variável tenha sido liberada. Então vamos lá, como que o Rush ele dispensa a utilização de um garbage collector? Bom, como eu já mencionei, o Rush ele não possui um garbage collector rodando em runtime. Ao invés disso, ele vai seguir algumas regras de ownership e de borrowing validadas em tempo de compilação, ou seja, antes sequer do programa executar. E essas checagens de memória, que são feitas antecipadamente, trazem diversos benefícios. O primeiro deles é a questão da alocação automática. Então, quando você cria uma variável no Rust, ou seja um stack ou no heap, por exemplo, quando você usa um box, um vec ou uma string também, o compilador ele já sabe quem que é o dono dessa memória. Então, não precisa chamar manualmente algo como um malloc ou um free, como era no C. Em Rust, a criação do objeto ou da variável, ela é explícita. Então, quando eu faço lá, por exemplo, um string from hello, um string from Alice, que nem no último exemplo. Mas o lugar em específico, onde fica o stack, o heap, ele é controlado pela linguagem, pelo compilador. Então, a gente não precisa se preocupar com isso. A questão da desalocação determination, então, quando o dono, no caso, entre aspas, o dono, né, no caso seria o owner, de um valor sai de escopo, o Rust automaticamente chama o destrutor. Esse conceito é chamado de drop trait, liberando memória naquele instante.
Então, não existe, digamos, uma fila de objetos esperando para serem coletados e destruídos futuramente. É literalmente no final do escopo que a memória é liberada. Então, aquele exemplo que eu dei para vocês alguns slides atrás. Então, tinha uma função que imprimia o nome e ela tinha no parâmetro dela uma variável nome que o tipo dela era um empréstimo de uma string. Se fosse apenas uma string, ela receberia uma variável nome, por exemplo, e logo na execução dessa função, essa variável nome que o ownership tinha sido passado para a função imprime nome, ela simplesmente ia ser deletada da memória porque o ownership dela foi passado para a função e logo depois da execução da função, tudo que é ownership dessa função vai ser tirado da memória. E justamente isso evita a imprevisibilidade dessas coletas periódicas. Então, especialmente útil em sistemas quando em tempo real, que são de em tempo real ou de alta confiabilidade, porque daí você tem, novamente, muito mais previsibilidade. Menor overhead e maior previsibilidade. Então, como não há um processo de varredura rodando em background, o uso de CPU e o tempo de execução eles ficam bem mais lineares. Então, o tempo que seria gasto pelo garbage collector para, digamos, descobrir o que está vivo é economizado, porque o compilador ele já sabe isso. Então, antes de executar, a gente já tem, o programa já sabe disso. Então, cada variável vai ter um dono único e bem definido. E um outro ponto, questão da verificação em tempo de compilação. O Rust ele impede que o compile time que você tenha, por exemplo, o Rust impede, na verdade, que no compile time você tenha duas referências mutáveis ao mesmo tempo, ou referências que apontem para o valor que já saiu do escopo. E daí então, em linguagens com garbage collector, você pode ter mais liberdade de criar essas referências, mas paga o preço de ter o tempo de coleta depois. Então, pelo uso incorreto de objetos que só seja ser perceptível em runtime, né? Quando o código já está executando. É aquele famoso exemplo que você está lá codando em TypeScript e você executa e, bom, simplesmente começa a surgir um monte de warning, um monte de erro enquanto o código está executando, né? Então, é uma coisa bastante comum nesse tipo de linguagem. O impacto prático disso seriam, por exemplo, aplicações críticas, né? Então, como eu já mencionei na aula passada, em blockchain, por exemplo, a Polkadot, ou, por exemplo, na Solana, interrupções de um garbage collector podem afetar muito a previsibilidade e o tempo de processamento de uma transação, por exemplo. Com o Rush, cada ação de liberação de memória ocorre no final do escopo, garantindo que seja determinístico. Então, isso é bastante interessante. Só que um outro impacto disso, por outro lado, é que é a questão do curva de aprendizado, como eu já mencionei também na aula passada. O programador ele não vai ter que aprender a lidar com isso, com esse sistema de ownership e de borrowing. E que pode ser um pouquinho mais complexo inicialmente. Porém, após você internalizar essas regras, o desenvolvimento tende a ser muito mais seguro, a performance excelente, a velocidade também a produtividade também. Então é realmente bastante interessante. E, bom, pense que, por exemplo, uma linguagem que tem, só para dar um exemplo para finalizar esse tópico, né? Pense que uma linguagem que tem garbage collector como se contratasse uma faxineira para cuidar de casa. Então, quando você cria um objeto, por exemplo, um array, um objeto em TypeScript, você está bagunçando um cômodo novo na sua casa. E periodicamente a faxineira, que seria o garbage collector, ela entra para ver quais cômodos não estão mais sendo em uso e limpa tudo o que sobrou lá, basicamente. Enquanto a faxineira está trabalhando, você pode ter uma pausa, uma lentidão menor. Então você não pode necessariamente usar o seu quarto ali, porque um quarto específico, porque a faxineira vai estar limpando. Então vai ter
E isso ainda pode ser, esse tempo de espera pode ser menor ou maior dependendo do tamanho da tua bagunça. Então, realmente, o Rust, o Garbage Collector, ele acaba adicionando bastante latência por vezes no código. E no Rust, bom, não tem faxineira. Essa é a melhor análise de jogo que eu acho que eu posso fazer aqui para esse sistema de Garbage Collector. Bom, o Rust ele fornece diversos recursos de alto nível, como iterators, closures, traits, generics, que em outras linguagens eles poderiam gerar custos extras. Mas aqui não é o caso justamente por esse conceito de Zero Cost Abstraction. Então, em Rust, graças às otimizações no LLVM, que basicamente é a infraestrutura que as linguagens, como Rust, utilizam para transformar código em executável de alta performance, e, e também otimizações na monomorfização, que basicamente, imagina uma função que uh, você passa uma string e ela retorna uma string. Você passa uma int e ela retorna uma int. Então é uma função genérica. Então a compilação dessas funções genéricas, ela gera versões especializadas para cada função, estrutura, para cada tipo, para cada tipo usado. Então, se você tem uma função que ela pode ter, ela é genérica, mas no seu código você usa ela como string, como int, o código ele vai automaticamente criar versões dessa função otimizadas para esses casos específicos. Então, tanto essa otimização em LLVM e monomorfização, em tempo de compilação, fazem com que essas abstrações de iteradores e closures, elas não gerem overhead, elas não gerem um processamento a mais em runtime. O que é muito bom, que não é o caso em outras linguagens. Então, é uma parte bastante interessante. Então, iteradores viram loops otimizados, basicamente. Closures podem ser inline e traits são resolvidos, basicamente, staticamente. Então, só para digamos, uma explicação aqui um pouquinho mais aprofundada, o que eu estou querendo dizer é que se eu tenho um vetor aqui, né? Um vetor de 1, 2, 3, 4 itens, e eu quero fazer uma soma nesse vetor, eu poderia usar esse método aqui, que seria uma abstração, né? Eu iteraria e depois eu faria uma soma, correto? Isso é um caso, né? Uma forma de você fazer. Em linguagens como JavaScript, TypeScript, você pagaria um preço por fazer essa abstração. Só que aqui, por exemplo, se eu faço justamente um loop extremamente manual, então eu crio uma variável mutável, que é soma for, e inicializo ela como zero. Depois, dentro do for, eu pego um emprestado aqui, esse v, e depois eu faço uma soma dele. Eu faço uma soma do valor x iterado em soma for. Esses dois processos eles seriam basicamente equivalentes em quesito de processamento. Então, só para dar uma explicação um pouquinho mais profunda, em TypeScript, quando a gente usa a remap, a refilter, por trás existem várias checagens em runtime. Então, e o Garbage Collector ele cuida dos objetos criados no meio do caminho. Então, em Rust, se a gente faz isso de a gente fazer um map, um sum, em cima de um iter aqui, por exemplo, o compilador converte isso em um loop praticamente igual ao que a gente faria, digamos, no braço. Então, não há um custo adicional de tradução em tempo de execução. Então, ele já faz essa otimização antes de rodar. Isso significa que você escreve código bonito, né? Que nem esse v, iter, sum aqui, sem sacrificar a performance. Isso é uma parte extremamente valiosa do Rust. Aqui eu gostaria de passar por alguns exemplos, né? Tentar consolidar um pouquinho mais esse conteúdo que a gente já viu aqui e que vai ser basicamente a finalização dessa aula e daqui a gente já vai passar para uma outra parte.
Então, vamos lá. Nesse caso aqui, a gente teria uma função aqui, que é main, e, bom, eu estou inicializando aqui uma string, que é uma string chamada hello. E, bom, aqui no caso, eu estou fazendo um empréstimo mutável de S para R1. E depois eu vou fazer um outro empréstimo mutável para R2. Bom, o porquê que isso aqui não vai rodar? O compilador ele vai indicar um erro justamente de um borrowing aqui, que ele é inválido. Esse borrowing é inválido justamente porque você não pode emprestar uma variável mutável mais de uma vez. Pelo menos dessa forma aqui, uma atrás da outra. Porque imagina que essas duas variáveis elas vão rodar ao mesmo tempo, por exemplo, e elas duas podem tentar escrever ao mesmo tempo na memória do valor de S, por exemplo. E isso seria de fato um grande problema. Então, novamente, esse erro ele é protegido pelo compilador e ele evita data erasers. Em TypeScript, seria possível várias funções modificarem ao mesmo tempo o mesmo objeto. E isso causaria bugs, né, de concorrência quando rodando principalmente em ambientes assíncronos. Aqui, um outro exemplo, né, um exemplo novamente de um iterator, né? Então aqui, novamente, a gente consegue usar esse conceito aqui de criar um array, fazer uma operação em cima dele, um count, fazer uma operação de um collect, basicamente, eu poderia aplicar um filtro aqui, por exemplo, que nem é possível fazer em TypeScript, sem ter nenhum problema de performance, porque basicamente o que esse iter_sum está fazendo o que esse iter_sum está fazendo aqui é uma conversão para esse loop que está aqui embaixo, que é um loop basicamente feito na mão e equivalente. Então, vamos para a conclusão. Então, eu acho que já deu de passar por bastante conceitos e realmente uma parte teórica bastante aprofundada até para o início. E acho que a gente já conseguiu fazer uma base bastante forte para vocês entrarem de fato e aprenderem a utilizar a sintaxe do Rust e realmente começar a buildar coisas. Mas antes, uma conclusão, né? O que a gente viu aqui? Então, a gente percebeu que o Rust ele revoluciona a segurança de memória por meio de um sistema de ownership e borrowing e impossibilita boa parte dos erros. Evidentemente, ele não consegue impossibilitar todos, de alocação e de concorrência. Então, justamente pelo compilador ele ter essas referências, ele utilizar esses conceitos de ownership e de borrowing, ou seja, saber de quem é a responsabilidade daquela variável, quem é o dono daquela variável, é possível ver onde que é necessário realizar uma alocação e onde que é necessário desalocar memória. E também a questão do Zero Cost Abstraction, que garante que recursos de alto nível, então iteradores, closures, filtros, eles sejam adicionados sem nenhum custo extra em runtime. E basicamente isso finaliza essa parte teórica do curso. Agradeço a todos que conseguiram chegar até aqui. E na próxima aula eu vou passar para o meu colega que vai explicar para vocês um pouco melhor sobre como vocês podem setar todo o environment de vocês para vocês ficarem prontos para as aulas online que vão ser realizadas nas semanas seguintes. Muito obrigado!